Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Falar em Enfermagem, o podcast do COFEN, que tem o foco e o objetivo de trazer informação para todos os profissionais de enfermagem do nosso país. E eu, Bruna, atualmente presidente do Corém Mato Grosso, estou muito feliz em receber o meu colega, enfermeiro, também conselheiro do nosso conselho agora, na nossa gestão, Thalisson. E eu gostaria que ele se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua experiência profissional, aonde atua, quanto tempo atuando na enfermagem e também como está sendo atuar hoje como conselheiro regional, representando, junto com a gente, junto com a equipe, os quase 40 mil profissionais de enfermagem do nosso estado. Seja muito bem-vindo, Thalisson. Estamos muito felizes por ter topado gravar com a gente o Pode Falar em Enfermagem, o podcast do COFEN. Invertendo um pouquinho, né, a apresentação, eu quero dizer que estou muito honrado. Primeiro, por representar nossa categoria, né, e assim, é uma oportunidade e um espaço para agradecer isso, né. Me chamo Thalisson, tenho 36 anos, desses 36, 12 dedicado à enfermagem. Sou enfermeiro, especialista em atenção psicossocial, saúde mental, trabalho apenas com a saúde mental ao longo dessa minha trajetória. Trabalho em uma instituição hospitalar, voltada para a internação de pacientes adultos, né, em intenso sofrimento psíquico, e trabalho também com a infância e a juventude, num centro de atenção psicossocial infanto-juvenil. Uma área que está Em grande ascensão, principalmente após pandemia, né? Nós nunca fomos tão visualizado enquanto profissional de saúde quanto esse momento, né, que o país, o mundo passou por essa crise pandêmica. E como é para você hoje estar atuando com toda a sua experiência profissional, bagagem, como conselheiro regional? É uma experiência vasta porque me coloca diante de várias oportunidades, né? Onde eu tenho uma visualização macro da enfermagem e o quanto eu posso auxiliar em outras questões que não era minha área diretamente, né? Sim. Então, assim, é uma vivência nova, muito, muito gratificante. Sim. Gente, hoje o nosso episódio, com a presença do Thalisson, é para falar da valorização da enfermagem. Todo o seu contexto, toda a sua construção, como está hoje. O Thalisson citou sobre a saúde mental e como a gente teve uma visibilidade diferente com o boom da pandemia, né? Com a questão do surgimento da Covid. E quando a gente fala de valorização, nós falamos de vários outros pontos. E aí, quando você falou de pandemia, eu já lembrei de uma situação. Será que a gente perdeu aquela capa de herói que a gente recebeu quando estava todo mundo lá sempre presente, atuante, de forma ininterrupta na pandemia? E agora com o não pagamento do piso correto, um exemplo, né? Essa capa a gente perde porque a gente saiu do contexto de pandemia, nossa saúde mental às vezes não está 100%. Como, na sua visão, profissional atuante na área mental, saúde mental, profissional com uma bagagem de experiência em várias instituições desse nível, e agora como conselheiro regional, a gente realmente perdeu essa capa de herói porque a pandemia acabou, agora vem a implementação do PIS, as coisas mudaram, a saúde mental como fica, ou a capa ainda está presente, mas nós estamos enfraquecidos? Na verdade, nós somos a profissão, isso tem que deixar bem claro, né? A profissão que está presente quase que 50% de toda a área da saúde num contexto global. E em se falando do SUS, onde nós tivemos essa maior visibilidade no sentido de heróis, né? Heróis de capa, heróis anjos sem asas, né? Uma coisa que me deixa preocupado, assim, porque nós somos profissionais, né? Sim. Merecemos boa remuneração, né? E, de fato, a pandemia trouxe essa visibilidade, a sociedade nos viu de um olhar, de um ponto que nunca tinha visto, né? Por mais que nós estamos presentes na vida das pessoas, desde a concepção até pós-morte, cuidando daquilo que as pessoas têm de mais importante, que é a vida, né? Hoje nós estamos aquém disso, à margem daquilo que nos deram, né? Esses dias, conversando com um amigo, eu disse assim: se todos os aplausos que recebemos durante o processo de pandemia fossem aplausos para exigir o cumprimento da lei a lei do pagamento do piso, com certeza os gestores já teriam implementado como realidade, né? Então, assim, se pensar em valorização é se pensar na nossa identidade profissional enquanto profissional, enquanto enfermeiro. Quais são as minhas competências? O que é preciso para eu desenvolver a minha função e que valor eu preciso
demonstrar para que me enxerguem. Porque a pandemia nos deu visibilidade. Agora, nós precisamos também se posicionar individualmente, coletivamente, para que a sociedade nos veja e esteja conosco. Porque, assim, é uma relação de muita dependência, no sentido, a sociedade em si depende dos nossos cuidados. Sim. E nós, em contrapartida, precisamos dela para garantir essa valorização também. Isso mesmo. E quando você fala isso, Thalisson, eu lembro muito da necessidade do profissional de enfermagem conhecer o seu código de ética, a sua lei de exercício profissional e várias outras resoluções que formam em si e dá determinada responsabilidade de reconhecimento das práticas nossas como profissionais. Sim. E quando a gente fala de valorização, o saber técnico em si, legal, é indispensável. Porque aí você tem ciência clara do que você pode fazer em determinada realidade, o que é mais indicado, quem está envolvido. E aí, assim, diante da sua experiência, traz um pouquinho para nós do que você vê como necessidade e ação, tanto para técnico de enfermagem, auxiliar e enfermeiro, de acordo com as suas responsabilidades, né? De cada um na sua categoria, mas para estimular a valorização independente da realidade que as 3 categorias se encontram. Então, assim, a gente tem um arcabouço técnico legal super rico, porque o nosso país tem mais de 700 resoluções, ele te dá a liberdade de atuar em 30 áreas de atuação diferente. Mas o que o técnico, o que o enfermeiro, o que o auxiliar precisa se empoderar, para estimular o seu processo de valorização? É preciso reconhecer as competências, né? A própria lei de exercício profissional nos descreve qual é a competência do enfermeiro, competência do técnico e competência do auxiliar. Quando eu exerço as minhas competências legais, isso respaldado pela lei do exercício, respaldado por resoluções, eu consigo ter um objeto de trabalho, que é o cuidado, né? E assim, diante da experiência ao longo desse tempo, eu sempre fui procurado até mesmo na equipe, na minha própria equipe, em que o técnico dizia assim, Thalisson, tal coisa nós não podemos fazer. O profissional X pediu para fazer tal coisa, isso não é da nossa competência. O que nós fazemos? Nós olhamos o cuidado. O que é para ser feito é para o usuário, o paciente, o cliente, é nosso. Se não é o nosso objeto, que é o cuidado, não é nosso. Então, assim, primeiramente, a gente conhecer as nossas competências. Isso faz uma diferença muito grande para poder definir as responsabilidades. E, assim, quando as pessoas conhecem a competência, elas sabem o seu limite, Sim. Né? Sabe de onde vai iniciar todo o processo, como ela deve conduzir, etc, e tal. E aí, assim, um ponto muito importante que a gente traz na gestão é a questão da acessibilidade de informação. Acessibilidade de informação e enriquecimento profissional através de realização de pós-graduação, através de capacitações. O quanto você vê que essas práticas em si mudam nas realidades do serviço? Elas muda. Práticas assim, melhora ou traz a valorização? Sim, porque você empodera o profissional. Sim. Né? Quando você proporciona conhecimento, né? Você acaba empoderando, você acaba aumentando a segurança do cuidado, né? Tanto se fala hoje em dia em segurança do paciente. Mas as instituições, as organizações, os gestores, o que tem feito para essa implementação, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria em que falava sobre a questão de erros básicos, assim, e nós, enquanto profissional, que somos o profissional que está mais próximo da execução do cuidado do paciente, quando ocorre algum tipo de erro, seja ele por alguma imperícia, imprudência, negligência, se tem a visão que tem ter a punição daquele usuário, claro, a punição daquele profissional que errou. Mas, para além disso, é visto a instituição? O que foi proporcionado? Conhecimento, educação continuada, algum estímulo à pós-graduação, algum estímulo a uma busca de um conhecimento? Tudo isso é responsabilidade também. Tipo, eu te ofereço a informação, a gente constrói algo para padronizar a prática, e aí, de forma clara, melhora para a instituição, para o paciente. Para ambos. E para o profissional que se sente mais seguro da sua prática também. Para realizar as suas ações. Para realizar. Nas realidades que você já vivenciou, quais ações, na sua visão, reconhecem e valorizam a enfermagem? Que você já viu praticar?
Nós temos muitas dificuldades em responder isso, né? Porque essa é uma pergunta que assim, nos dá tipo, inquietações. A gente discute a questão da valorização, a gente traz as questões do aspecto técnico, ético, legal, as questões técnicas, do saber, falamos do que o conselho pode fornecer para gerar aquela segurança na aplicabilidade do exercício profissional correto. Mas aí a gente volta e fala, na realidade que eu encontro hoje, será que tem algumas práticas de valorização? Poucas. Né? E a gente pensa assim, perpassa por questões salariais, pela não implementação da lei, que de fato ainda não está implementada em muitos locais. Do piso, né? A lei do piso. Perpassa pela dificuldade da identidade profissional, que é um fator assim que ela tem um viés político, um viés do serviço em si. Sim. As pessoas não ter aquilo claro, o que eu estou, por que eu estou aqui, né? Então isso é um problema. E se você não tem isso bem estabelecido, você não vai ter a valorização, né? Então a valorização, ela perpassa por diversas questões. Sim. Né? Não excluindo nenhuma delas. Sim. Então, por exemplo, na realidade que você se encontra, as práticas que são executadas hoje são quais? Nós temos incentivo à educação, né? Assim, falando um pouco da prática que eu tenho no Estado, sim, assim, né? Sim. É o incentivo à educação, nós tivemos, nesses últimos anos, o incentivo à pós-graduação, a núcleo de educação permanente, com cursos de atualizações, educação continuada, mas a valorização, para fazer outra contrapartida, que é a remuneração, ainda não tem. Não tem ainda no sentido de estar instituído como política em Cuiabá. Né? Então, hoje, na atualidade, a gente considera o acesso à informação de forma mais rápida como um dos quesitos da valorização, porque a valorização é o reconhecimento, né? Sim. É trazer a visibilidade, é o sentimento de pertencimento. E dar para aquelas pessoas que estão ali trabalhando, os profissionais de enfermagem, a voz. Sim. De verificar que realmente pode ter mudança e que a mudança pode ser que tenha esse caminho. Porque a gente dá a possibilidade de uma escuta ativa, né? A gente discute e constrói. Então, a gente coloca a questão da parte curricular, da parte de ensino, que é uma já ação executável. As perspectivas futuras. O que poderia ter mais de ação para o profissional de enfermagem se sentir valorizado em seu contexto de forma geral. Isso não só na saúde mental, mas em todos os aspectos. O primeiro ponto a gente já colocou, piso salarial da enfermagem, a real implementação. O que mais entraria na sua visão? Garantia de autonomia. Autonomia. E a autonomia em que sentido? Como, assim? A autonomia que a gente não tem enquanto profissional enfermeiro no dia a dia de reconhecimento tanto da instituição, das instituições em si, né? Há uma ideia de que a enfermagem, ela nasceu, né, num papel de servir, o que a gente sabe que não é o nosso lugar. Nosso lugar é de cuidar, é um lugar de ciência. Como se fosse submisso. Sim, submisso às outras demais profissões. Submisso a uma questão ligado também à hierarquia institucional, onde o mais importante não é a ciência, né? Vem questões patronais, questões de direitos, e em si a ciência fica à parte. E nosso cuidado é uma ciência. Então, eu penso que quando nós tivermos autonomia de exercer nossa profissão de forma livre e de forma reconhecida tanto pela sociedade, aí eu englobo a sociedade como um todo, talvez nós podemos falar que temos uma enfermagem mais valorizada. E a autonomia vem através de qual ação? Busca pelo conhecimento também. Busca pelo conhecimento. Porque aí a gente abre um diálogo diferenciado. Sim. Além do cumprimento, é claro, da hierarquia, mas uma hierarquia onde a gente consegue trocar saber, discutir e definir em conjunto. Uma questão, assim, sempre vou trazer um pouco para o lado da saúde mental, o que nós temos e vem sendo, digamos assim, levado para as outras áreas, é a isonomia do conhecimento e do saber, né? Em que na saúde mental todos os conhecimentos, todos os saberes, as ciências se põem a favor do usuário, do paciente, sem que haja um melhor ou um mais ou menos conhecimento, né? Então esse conhecimento ele se mistura para trazer um benefício. Então eu penso que isso é um ganho, mas assim, é um ganho que se empoderou através de conhecimento. Foi preciso pessoas buscarem, instituir práticas diferenciadas, novas práticas, novas abordagens, novos saberes. E, assim, isso é preciso em todas as áreas da enfermagem. Sim. Para que a gente possa ser reconhecido, né? Sim. Como nós fomos reconhecidos durante a pandemia. Porque necessitava do nosso trabalho. As pessoas não sobreviviam sem o cuidado de enfermagem. Sim. E como não sobrevive, mas é oculto. É oculto. Né?
E quando você fala dessas questões de desenvolver as trocas, da questão da submissão, autonomia, a gente tem que trazer para si uma responsabilidade que a gente sempre cobra aí, né? E pede da enfermagem em si em nível superior, né? Que na maioria das vezes se torna responsável por instituições de saúde, automaticamente líderes que são responsáveis pela a equipe toda em si, né? Divisão de tarefas, previsão de materiais, cuidados administrativos. E essas discussões pensam muito nos documentos institucionais que os locais devem ter para padronizar a execução desses serviços. E quando você fala de autonomia, a maioria, infelizmente, dos profissionais não conseguem ver o quanto é importante a aplicabilidade dos documentos gerenciais que formam a enfermagem. Nós discutimos em um dos episódios o Nursing Now, Sim. né? E onde a gente teve a doutora Isabel, que é percussora, responsável por todo esse projeto, e falou muito. Ela traz a questão das metas para bater, mas o ponto principal é a discussão da liderança. E o líder em si, além da questão da visão de divisão de tarefas, composição da equipe, perfil da equipe, ele também tem aquela clareza que precisa ter documentos para oficializar tudo que precisa ser feito. E quando você fala de autonomia, eu lembro de POP, de regimento interno, de serviços de enfermagem, de manual de normas e rotinas, de escalas e serviços confeccionadas da maneira correta e também da padronização sensata e objetiva do processo de enfermagem para ele não deixar de ser realizado. A execução, exato. A execução. Considerando esses 5 pontos aí, esses 5 modelos, eles podem trazer para a enfermagem a autonomia que a gente tanto fala? Sim. Começando pelo processo de enfermagem. Né? Que mudou agora. Que mudou agora, que até então era a sistematização da assistência de enfermagem. O processo de enfermagem, durante um plantão, me garante a autonomia de ser o responsável pelo cuidado daquele usuário, né? Então, assim, como você mesma trouxe aqui nesse último episódio em que participamos, né, do evento, que me deixou, assim, muito maravilhado de ser aqui em Cuiabá, muito honrado, né, o Nursing Now. O processo de enfermagem ele nos dá maior autonomia. Porque ali é a materialização da nossa ciência do cuidado, né? E que aquele documento, ora muito negligenciado por nossos pares, é a única prova que temos de dizer o meu trabalho foi executado com excelência. E que o meu colega, que o próprio usuário está garantido o acesso às informações contínuas, né? Então, assim, é um ponto que nós precisamos batalhar muito para que seja executado. Tudo bem que eu entendo que para execução há necessidade de uma equipe mínima no sentido de um bom dimensionamento, né? Que aí vai entrar vários aspectos, mas é preciso se pensar, dar a importância à execução do processo de enfermagem. Ela é um ponto que nos garante valorização também. Sim, porque querendo ou não, ela define as etapas do cuidado e em cada etapa o que não pode deixar de ser executado. Sim. E aí, de forma clara, tem todas as questões de anotações, relatos, que automaticamente traz o nosso respaldo e traz a segurança. Ou seja, a execução sensata do processo de enfermagem é um dos meios para trazer autonomia para o profissional. E consequentemente, garantia da valorização. E assim, Thaleson, quando a gente fala sobre o processo de enfermagem e os documentos regimentais aí das instituições, traz muitas reflexões. Porque os profissionais precisam reconhecer o quanto é importante. Não é uma mera formalidade. Não, jamais. Né? Eu tenho que cumprir cumprimento da resolução. Tá bom. Mas o cumprimento vai mudar o que para você? E essa sensibilização é no sentido mesmo de tomar posse. Tomar posse de um processo que é só nosso. E que na ausência da execução, a responsabilidade também é Sobrecai nossa. sobre isso. E aí, quando a gente deixa de cumprir algo que é legal, nós não temos base suficiente para exigir a valorização. Por isso que a valorização traz muito aquele reconhecimento assim. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer para agir da maneira correta, e a ação vai vir como?
A minha contrapartida, né? A minha contrapartida. E assim, o que eu gostaria também, aproveitando a sua experiência e toda a sua bagagem, que falasse um pouquinho de como a saúde mental interfere na qualidade dos serviços que podem ser prestados para o paciente e para o cliente, porque a gente fala de profissionais que estão sempre presentes, igual você disse, mas que têm uma sobrecarga de trabalho, que trabalham em vários lugares para conseguir fazer um valor base aí de salário melhor, para ter qualidade de vida, e mesmo assim ainda não é o suficiente, porque não teve a implementação do piso. Então, assim, como a saúde mental interfere na realização dos serviços e automaticamente bate na valorização. Como a importância da saúde mental? Importantíssimo, né? E assim, isso fica um apelo até para que o próprio usuário, sociedade em geral, nos escute, né? E assim, de forma bem atenta. Se eu tenho um serviço de saúde em que eu presto cuidados, né? E aquele que presta cuidados não está sendo visto, não tem saúde, eu estou produzindo saúde? Não. Né? E o que mais nós temos hoje, principalmente, eu sempre vou bater nessa tecla, pós-pandemia, é o adoecimento psíquico dos profissionais. Da área da saúde, mas nossa em si, da área da enfermagem, é muito maior até pela nossa nosso expressivo número de profissionais, né? Uma questão, assim, que é muito importante para ser respondida a isso, Bruna, é que isso perpassa por diversos fatores, né? Condições de trabalho, condições de péssimas condições de locais de trabalho, vamos por assim, das instituições em si, e falta de material básico. Né, acessibilidade para, conversar. Sim. E ver o que pode ser feito, né? A gente brinca assim, né? Quem faz a compra é o pessoal de compras, mas quem faz o cuidado é a enfermagem. Então, assim, a gente não tem essa ligação direta em algumas instituições, e isso gera adoecimento, né? A gente vê, assim, inúmeros casos de depressões ocorrendo na nossa profissão, suicídio altamente na nossa profissão, né? E tudo isso a gente nos passa, assim, por que isso está acontecendo, assim? Qual que é o fator de adoecimento ao longo desse tempo? Sobrecarga de trabalho, questões financeiras, não ter um local salubre de repouso. É preciso agora ter uma resolução que determina, uma lei que determina que é necessário o descanso. É uma coisa muito óbvia. Assim, não há o cumprimento. Quando a gente para pensar na saúde mental dos profissionais, né, a gente fica imaginando assim, aquela é uma pessoa que tem filhos, família, e que abdica do seu tempo, maior parte da sua vida, para a profissão. E onde não há o reconhecimento. E ao longo desse período, somando aí aos anos de trabalho prestado, vem o adoecimento, né? Por não poder estar presente na vida dos filhos, por não ter condições mínimas de trabalho, por não ter valorização, até mesmo daquilo que se faz no dia a dia, né? Por parte das instituições, da sociedade em si. Então, assim, é muito importante olhar para as pessoas de forma individualizada, né? O que a gente mais observa na prática, assim, do adoecimento são os afastamentos que se dá, né? E, assim, do adoecimento, casos de depressão muito alto, né? Suicídio, que é um fator muito importante para ser visto, porque o adoecimento psíquico ele ocorre ao longo do tempo. E se ele não tem uma intervenção adequada no início, ele tende a agravar e trazer outras consequências, às vezes até assim, mais catastróficas. E, consequentemente, vai bater na atuação do profissional naquelas realidades. Sim, sim. E consequentemente, vai chegar aonde? Na assistência. Na assistência. E que impacta na valorização. Então, assim, quando eu comecei lá no início da fala, assim, a sociedade tem que nos ajudar, porque, assim, uma enfermagem saudável é uma assistência segura. É um cuidado bem prestado. É uma população protegida. Então, assim, nesse pilar, enquanto conselheiros, nós temos que ter esse olhar, porque isso é uma das nossas finalidades, é o quê? A execução do exercício profissional. Então, aquela pessoa saudável, aquela pessoa que está contente com o seu trabalho, para poder desenvolver um bom trabalho. Sim, e independente de onde a gente esteja, né? Sim, independente de onde a gente esteja. E assim, enquanto você falava, eu fui pensando em várias coisas, assim, que a gente, com a experiência, vai falando. Porque o pessoal fala, vocês falam muito de valorização da enfermagem, de empoderamento, de enriquecer todas as relações, mas na hora lá do hospital não tem tal realidade. Mas o piso é implementado. E realmente, né, a gente encontra várias atividades ou várias realidades que vão em desencontro
para facilitar a execução da valorização em si. Então, na sua visão, Thalisson, quais são os aspectos mínimos que você pode falar na realidade o que eu me encontro hoje? Se mudar tal coisa, os profissionais vão se sentir mais valorizados. E por que eu estou te perguntando isso? Todo mundo que vai estar nos assistindo deve estar refletindo em qual realidade ele vive hoje. E a sua experiência, a nossa troca, pode trazer exemplos exitosos para eles realizarem onde estão. Então, na sua visão, considerando a sua prática hoje, o que pode ser feito para estimular o sentimento de pertencimento, de valorização? Vai bater naquela outra tecla. Sim, e falam em questão de execução do dia a dia, que você já pode fazer, que a gente já pode executar. É até redundante, mas é a identidade profissional muito bem estabelecida. Eu saber o que estou fazendo ali enquanto profissional. Estou desenvolvendo as minhas competências legais que a própria lei do exercício profissional nos dá. Então, assim, isso é um ponto. Porque, assim, a partir do momento que eu me empodero daquilo que eu sou, daquilo que eu posso contribuir, as pessoas me veem de forma diferente. E aí é um pilar para poder ter uma valorização. Essa é uma prática bem básica, né? Eu brinco, chego no plantão e digo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Thales, eu sou enfermeiro, eu sou o responsável pelo plantão. O cuidado é minha responsabilidade. Então, assim, a comunicação. A comunicação. E assim, eu me identifico para o usuário, para o meu colega, aquilo hoje sou eu. Né? Então, assim, eu me valorizo, eu me identifico, eu tenho muito bem definido qual é o meu pilar, né? Que está pautado na minha lei do exercício, nas minhas competências básicas. E, a partir daí, eu posso estabelecer outras formas de relações. Que, querendo ou não, vai estimular a valorização. O reconhecimento. E o reconhecimento e a valorização profissional. O reconhecimento. Nós sabemos que é uma coisa histórica, né? É uma questão cultural. A questão da submissão, da questão de que nós temos limitações na execução das nossas competências. E quando você fala das pessoas se autoconhecerem para poder trabalhar, ela, querendo ou não, ela mostra e monta o seu cartão de visita diferenciado. Sim. Ou seja, peraí, com o Thalisson, a gente precisa executar de determinada maneira porque ele tem um reconhecimento e sabe o que realmente é a atribuição dele e para que ele está ali. Sim. Né? Então, assim, querendo ou não, quando a gente conhece, a gente também estimula a equipe multiprofissional, composta por outros profissionais, a olhar a enfermagem de uma outra maneira. Isso mesmo. Né? Então, você gera o processo de mudança. E é claro que o processo de mudança, ele é contínuo. Então, ele muda, tem uma evolução hoje, tem uma evolução depois. O que a gente não pode é querer permanecer no lugar de sempre. E assim, isso é tão importante, Bruna, ser dito, porque ainda que nós tenhamos toda a implementação do piso salarial, nós não iremos alcançar a nossa valorização. Porque ela não está pautada apenas no reconhecimento financeiro, né? Não é só isso. Então, assim, são várias questões, né? Esse se colocar diante do outro, de outra categoria, de uma forma autêntica, que a pessoa te reconheça, isso é ser valorizado, né? Dizer assim, hoje é a Bruna que está aqui. Então, eu reconheço o potencial dela, eu sei do que ela é capaz de fazer daquele processo de cuidado. Então, está com ela agora. Né? E aí também vem a questão do reconhecimento da equipe. Sim, sim. Nossa equipe. Por quê? É só a Bruna ou só o Thalisson? Não, somos nós. Só que nós nos defendemos, nós nos protegemos, nós passamos as informações um para o outro para fazer com que ela chegue da melhor maneira, de forma sensata para todos e que esses todos distribuam para outros. Sim. Então, assim, é a questão da acessibilidade, das relações. E quando a gente fala sobre isso, nós discutimos muitas competências, porque a gente falou da necessidade de saber, né, de ter conhecimento técnico, legal. Falamos das resoluções e atribuições. Falamos também como ele vai praticar considerando a sua saúde mental no momento, como que está. E aí, quando a gente fala de competência, nós estudamos isso na enfermagem de forma geral, que as competências ela é formada pelo conhecimento, pela habilidade, que só vem depois do conhecimento, e pela atitude, que é do querer fazer. E aí a gente pega um saber, que é o conhecimento científico, teórico, que vai me dar a base, e aí eu vou evoluindo. O saber fazer eu tenho a base e eu consigo pensar na possibilidade de criar uma habilidade de prática, mas eu sei o que eu preciso, qual é a ordem, quem é envolvido.
quando deve ser retirado ou colocado. E nós temos o saber ser, que é, tenho todas as competências que me estruturam e me dá a possibilidade de trabalhar como profissional. Eu sei me relacionar? Muito importante, né? Então, assim, na sua visão, como essas relações mexem com a valorização? De forma impactante, porque se eu não consigo me relacionar dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da minha própria mini equipe, vamos por assim, né? Eu não consigo me defender, eu não consigo me estabelecer em contatos, né? Então, a valorização, ela perpassa também pelas boas relações. E, assim, uma coisa que eu sempre digo por onde eu passo, nós não precisamos ser excelentes amigos, mas precisamos ser respeitosos. Precisamos defender uma única causa, o cuidado. Uma única ciência, a enfermagem, né? E, assim, fazer daquele ambiente um ambiente saudável. Porque um ambiente em que há concorrência desleal, onde não prepondera a honestidade, o respeito, a urbanidade, digamos assim, você não consegue desenvolver um bom trabalho. E sempre vai estar pautado no prejuízo para quem? Para o usuário, para o paciente. Para o paciente. E não fica aquela coisa leve, né? Sim. E assim, Thalisson, diante disso, você falou do ambiente saudável. O que para você, o que é um ambiente saudável, considerando os aspectos mentais, de saúde mental, hoje? Um ambiente que prepondera o respeito. Respeito, né? Em saber até onde eu posso ir com o outro, né? É um ambiente em que eu reconheço os meus pares, em que eu entendo as limitações que cada um tem, todos nós temos enquanto líder, enquanto liderados. É preciso reconhecer aquilo que eu sei com excelência desenvolver. Então, uma questão assim muito importante, a gente passa 12 horas juntos com o colega, né? É saber como que minimamente ele está. Fica mais no trabalho do que em casa. A gente passa muito mais tempo na nossa vida com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares. Né? Sim. Ainda mais você falando de uma enfermagem que é exaustiva as cargas horárias, em que tem duplas jornadas, né? Duplas jornadas empregatícia, que aí chega em casa tem a terceira jornada. Quarta, às vezes, que tem filhos, enfim. Então, assim, saber olhar para o seu colega, reconhecer as suas limitações, seu momento. Nós somos sujeitos, assim, com a emoção que flutua. Não somos um ser contínuo, né? Na nossa emoção. Então, assim, às vezes a pessoa não está legal naquele dia, naquele momento. Então, saber reconhecer isso é muito importante para você ter um ambiente de respeito e um ambiente saudável de trabalho. Nas nossas conversas, vem me passando várias realidades, assim, já vivida, né? Porque mesmo que a gente tenha a questão do saber em si, mas a experiência e a habilidade de lidar com o outro te fornece aí uma mudança no futuro, né? E aí, a gente falando de relações, eu penso que volta uma palavrinha que a gente citou lá no início, o autoconhecimento. Muito importante. Porque quando a gente se conhece, a gente se respeita e consegue ver o outro também na sua vertente, na sua individualidade. E é o que você falou, Thalisson, a avaliação individualizada. Cada um tem um jeito. Mas, às vezes, tem que criar alguma expectativa, alguma estratégia para que todos eles se encontram e cheguem no objetivo final, que é fornecer uma assistência de qualidade, que forneça a segurança e a devida satisfação para quem está sendo atendido. E, claro, tendo a valorização da enfermagem, né? Então, assim, quando a gente... esse assunto, de forma geral, ele envolve os aspectos de saúde mental, envolve as condições de trabalho que o profissional encontra, no sentido de tenho instrumentos, tenho meios para trabalhar, o quantitativo de pessoas está adequado para fazer uma divisão de tarefas boa. O terceiro ponto, está sendo pago da maneira correta o que eu deveria receber, considerando o que existe de lei, que hoje vemos que infelizmente não está. Além disso, as divisões de tarefas no meu setor estão da maneira adequada, não está me gerando uma sobrecarga, que querendo ou não a sobrecarga aumenta o meu cansaço e faz com que eu não entregue da maneira que deveria ser entregue. O outro ponto, a questão de conhecer o que forma a minha profissão, que é as questões legais. Sim. Que aí eu vou saber o limite de onde eu venho e de até onde eu posso chegar, né? E quem pode ser envolvida nesses processos. Então, assim, essas discussões, acho que a gente pode falar da nossa visão, ela vai mudar de acordo com a realidade. Sim. Mas ela não vai deixar de ter isso como base. A necessidade de se autoconhecer para conseguir se relacionar
e a necessidade básica de se informar do que precisa ter para conseguir praticar, né? Então, assim, essas discussões nossas de valorização traz toda uma questão, assim, eu sei que é tudo isso, então, o que eu posso fazer para começar a prática da valorização agora? Criar instrumentos? Capacitar? O que eu posso fazer na sua visão? Né? Porque aí a gente envolve as questões de perspectivas futuras. A gente sai do nosso momento, trouxemos informação, e aí, futuro? Né? O que nós podemos fazer agora? A enfermagem agora? Então, nós temos que pensar que, às vezes, eu não consigo mudar a realidade do mundo, mas eu consigo mudar a realidade do meu plantão. Eu consigo mudar a realidade da minha equipe. Então, começa por aí, né? Uma mudança local. Estar disponível. Vou falar novamente. A questão da identidade profissional bem definida. Aberto. Né? Que você estar disponível, estar pronto, aberto para receber outras informações, reformular os seus conhecimentos, reflexões, né? E quando eu tenho uma identidade bem definida, eu estou fazendo uma autoavaliação minha. Até onde eu posso ir? O que é meu, né? O que é do outro? E a gente não pode esquecer, Bruna, da educação, das graduações. Nós não podemos esquecer dos cursos técnicos, que precisa, desde do berço de formação, trabalhar nessa perspectiva de uma enfermagem valorizada, uma enfermagem forte. Então, assim, porque quando a gente chega lá na vida profissional, na prática, com certeza é mais difícil, mas não é impossível. Mas se fosse trabalhado a longo prazo... Ao longo prazo, assim. E isso vai para além, tá? Pensa em educação básica, pensa em formação do ensino médio. Que profissão é essa? Que um dia ou você executará ou será executado no cuidado. Ou você cuidará ou será cuidado. Né? Então, assim, é muito amplo. Perpassa por todas as questões que você trouxe. Desde formações, instrumentos, local de trabalho. Então, assim, de uma forma macro. De forma política e de serviço gerencial. Sim. Né? Então, assim, pensar que eu consigo mudar a realidade executando esses dois pilares. Político e serviço. Dentro da minha equipe. Dentro daquilo que é possível eu fazer. O político, né? No sentido das relações. Das relações, se pensando em garantias de direitos mínimos, que para isso tem as leis, né? Sim. E pensando também na questão do serviço. O que é possível ser feito? Execução do processo de enfermagem, execução daquilo que está da minha POP, execução de uma boa escala de serviço. Sim, né? É as relações mesmo que fortalecem as trocas de ideias. E as questões do serviço que você fala são as questões regimentais. Sim. Né? Sim. Do que realmente vai oficializar e trazer para conhecimento de todos o que precisa ser feito. São duas ações mínimas e básicas. E muito importante. Que, sem dúvida nenhuma, traz a valorização. E um outro ponto muito importante que você falou, Thalisson, é a questão do estímulo do ensino presencial. Muito importante. Porque o ensino presencial e o envolvimento das instituições de saúde com instituições de ensino traz as trocas de experiências. Então, com os relatos, com as experiências exitosas ou não, prepara o profissional, a pessoa que está em seu processo de formação, a chegar de uma outra maneira no seu ambiente de trabalho futuramente. Sim. Então, você trabalha ele em todo o contexto, para não falar, agora terminou a faculdade, eu preciso ser um líder. Não, você vem trabalhando isso desde o início. Da formação. Ao longo da formação. E é muito importante para todo mundo entender que o processo de busca também ele é individual. Cada um tem um interesse distinto, né? Nós temos as questões gerais, mas e você? O que você mais faz o seu olho brilhar para você poder focar? Igual você, a saúde mental, né? E assim, agora eu faço uma outra pergunta. Na saúde mental, eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua experiência. Por que a saúde mental? Porque, pelo que eu entendi, desde o início aí da sua trajetória profissional até hoje, você está com ela. O que faz os seus olhos brilharem para permanecer e ter escolhido a saúde mental? Desenvolver o cuidado com uma população muito esquecida. Né? É uma população negligenciada ao longo de toda a história. São os portadores de transtornos mentais. E é um lugar onde eu consigo atuar com a minha máxima de autonomia possível. Né? Então, assim, você ver a realidade de um usuário que chega para receber o cuidado totalmente desagregado, totalmente intenso sofrimento e sai
ainda que com alguns aspectos psíquicos precisando de melhorias, mas minimamente com garantias de direitos, sendo atendido como um usuário cidadão que ele é. Isso me motiva, né? Esses dias eu estava discutindo um caso e aí me deu aquele frio na barriga, sabe? Assim, de um caso muito pesado da infância e juventude. E eu falei, cara, há 10 anos eu discuto isso e eu sinto esse mesmo frio na barriga. Enquanto eu sentir esse frio na barriga, aquela borboleta que está ali, eu quero ficar. Porque eu consigo proporcionar um cuidado. Eu consigo proporcionar a ele o direito de ser quem ele é, sendo da forma que ele é e podendo estar protagonizando a sua própria história na sociedade, né? Então, assim, eu não me vejo fora dessa atuação. É dar voz àqueles que são marginalizados, àqueles que são negligenciados, àqueles que toda a sociedade deseja normalizar, né? E a enfermagem, dentro do contexto de saúde mental, é contra tudo isso. É dizer assim, sabe este cidadão aqui que é visto pelos olhos do outro como algo inútil? Para nós ele tem muita utilidade. Ele é um ser que é capaz, dentro das suas condições psíquicas, de desenvolver para uma sociedade, né? De ser autônomo, de ter autonomia no sentido de protagonizar a sua história, de gerar a sua própria renda dentro das suas condições. Então, assim, ver essa mudança da realidade, uma pessoa que não foi alfabetizada, que não pertenceu a um grupo, que estava recluso numa instituição e hoje está vivendo numa sociedade, é muito gratificante. A enfermagem, assim, está presente sempre. A reinserção social. Nós tivemos hoje, nos últimos dias, uma desinstitucionalização de um dos últimos usuários da unidade que eu trabalho, na unidade masculina, ou seja, ele saiu de uma internação de mais de 20 anos para viver na sociedade. Porque ele era marginalizado, sem direitos nenhum, estava institucionalizado sem condição aguda, ou seja, não era uma condição de adoecimento, é porque ele não tinha condições de viver sozinho e hoje a sociedade o acolhe através das residências terapêuticas, né, que é uma instituição mantida pelo município, com parceria do governo federal, e ele tem direitos como todo cidadão. Então, isso motiva estar na saúde mental. Ver que as pessoas podem ser felizes, podem ter autonomia independente da sua condição psíquica. E com toda essa entrega, fica claro pra gente o quanto é necessário a valorização da nossa profissão em si. Porque a presença de vocês nesses atendimentos, nessas instituições, muda a realidade de várias outras pessoas. E a valorização é sim, com reconhecimento adequado, com condições de trabalho, com reconhecimento através do piso salarial da enfermagem, várias outras questões, e até mesmo quantitativo adequado de profissionais trabalhando para conseguir atender, e que sejam capacitados, né? Isso mesmo. Então, assim, fica claro e evidente o quanto a sua prática profissional, Thalisson, busca e almeja, fortalece ainda mais essa busca pela valorização, porque são as atitudes diferentes que realmente marcam outras pessoas, muda as realidades e traz a segurança para nós. Muito obrigada por ter topado participar com a gente desse episódio. A nossa troca é muito valiosa e é muito gratificante ter você como parceiro, conselheiro regional, representando a enfermagem de Mato Grosso e buscando aí de forma coesa a valorização para a nossa profissão, disponibilizando informação. Muito obrigada. Eu que agradeço esse espaço e coloco à minha disposição para quando você precisar. Obrigada. Obrigado. E, pessoal, para participar com a gente desse podcast super enriquecedor, que traz uma nova visualização aí do aspecto de valorização da nossa enfermagem de Mato Grosso, eu tenho a honra de convidar para entrar ao vivo com a gente o enfermeiro, Dr. Manuel Neri, que vai abordar um pouco das suas experiências e deixar cada vez mais evidente o quanto é necessário termos a valorização da enfermagem nas nossas realidades. Pessoal, é isso. Nós encerramos agora mais um episódio do Pode Falar Enfermagem, que é o podcast do CUFEM, com o objetivo de trazer informação para todos nós profissionais da enfermagem. Thalisson, mais uma vez, obrigada por ter topado participar junto com a gente. E quer deixar um último recado, as suas redes sociais, para o pessoal que está nos assistindo, seguir você e te conhecer mais um pouquinho? Sim, eu tenho o @ThalissonCBA. Thalisson, THLISSON, CBA. Eu agradeço a oportunidade, Bruna. É muito importante esses espaços em que proporcionam a nossa valorização também, enquanto profissional, enquanto categoria, né, enquanto profissão. E quero deixar um recado aí para todo mundo que for me seguir, que eu posto algumas informações de saúde mental
e que estou aberto às discussões. Isso aí. Gente, muito obrigada e siga nossas redes sociais para acompanhar os próximos episódios do Pode Falar em Enfermagem.